Sabe aquele dia? Ou melhor, aquela sucessão de dias em que parece que o ar simplesmente não entra direito nos pulmões. Aquele nó na garganta que aperta, o peito pesado como se carregasse o mundo. E a mente? A mente parece que vai explodir, rodando sem parar, tirando nosso sono, nossa paz. A gente até tenta buscar uma palavra, um fôlego na oração, mas as palavras elas simplesmente não vêm. Ou vêm fracas, sem vida. E Deus? Parece que Deus ficou em silêncio. Olha, eu não estou aqui para te dar uma palestra, nem para fingir que tenho todas as respostas, porque, sinceramente, eu também já me vi nesse lugar escuro, sufocado, mais vezes do que gostaria de admitir. Não é fraqueza, viu? É a vida que às vezes pesa demais. Essa sensação, esse sufoco que rouba nossa alegria e nos faz questionar até o cuidado de Deus, muitas vezes tem nome: ansiedade. E ela é danada para fazer a gente se sentir sozinho, inadequado, como se nossa fé, aquela que um dia queimou forte, tivesse se tornado só uma brasa quase apagada. A gente se olha no espelho e pensa: cadê aquela pessoa que eu era? Cadê aquela fé que movia montanhas? Mas e se eu te dissesse, com toda a esperança que ainda pulsa aqui dentro, que existe um caminho para respirar de novo? Um alívio genuíno, que não vem de um esforço sobre-humano nosso, mas de uma verdade poderosa que o apóstolo Paulo gritou aos Gálatas e que ecoa para nós hoje. Fica aqui comigo. Hoje a gente vai desatar esse nó juntos, sem pressa, sem julgamento, apenas buscando esse alívio que a graça de Cristo nos oferece. Imagina a cena lá na Galácia, um povo que tinha experimentado um encontro genuíno com Jesus. Sabe aquela alegria borbulhante do primeiro amor? Aquela certeza de que finalmente a vida fazia sentido? Que o fardo tinha sido tirado dos ombros? Eles sentiram isso. Paulo, o apóstolo, aquele homem intenso, apaixonado, tinha levado a eles a mensagem mais libertadora que existe. Vocês são livres em Cristo. Não por obras, não por rituais complicados, não por uma lista interminável de faça e não faça, que só esmaga a alma, mas pela graça, simplesmente pela graça de Deus, manifestada em Jesus. Mas aí, e sempre tem um mais aí, não é mesmo? Chegaram uns sabichões, gente que, com a melhor das intenções, ou talvez nem tanto, a gente nunca sabe o coração do outro, né? Começou a complicar o que era simples. Começaram a dizer: olha, essa liberdade em Cristo é legal, mas vocês precisam circuncidar. Mas vocês precisam seguir a lei de Moisés à risca. Mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. De repente, aquela leveza que eles sentiam começou a ser substituída por um peso. Aquele alívio deu lugar à dúvida, à culpa, à ansiedade de: será que estou fazendo o suficiente para Deus me aceitar? Consegue sentir a angústia deles? Imagina você, que acabou de descobrir que pode respirar aliviado, e de repente alguém chega e começa a colocar um saco na sua cabeça de novo, dizendo que você precisa respirar do jeito certo, contando cada inspiração e expiração. É desesperador. Eles estavam voltando para uma prisão da qual Cristo já os tinha libertado. Paulo, quando soube disso, ficou indignado. E eu entendo ele, porque quando a gente vê alguém colocando peso desnecessário nas costas de quem já está cansado, o sangue ferve. Ele escreve a carta aos Gálatas com o coração na mão, quase gritando em alguns momentos. Ele diz lá em Gálatas 5:1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Presta atenção nisso. Foi para a liberdade. Não foi para a gente viver aprisionado em regras humanas, em autojustiça, em uma busca frenética por aprovação divina que só nos esgota. A obra de Cristo na cruz foi completa, perfeita. Ele pagou o preço. Ponto final. E aí Paulo lança uma pergunta que ecoa até hoje, e que talvez esteja aí, cutucando seu coração. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidentissimamente crucificado? Gálatas 3:1. Ele não está chamando eles de burros, não é isso.
A palavra insensato aqui é mais como quem tirou o juízo de vocês. Quem fez vocês esquecerem da simplicidade poderosa do Evangelho? Quem conseguiu ofuscar a imagem de Cristo crucificado, que é a maior prova do amor e da graça de Deus? Sabe, essa tentativa de adicionar coisinhas à obra de Cristo, essa tendência de achar que a gente precisa complementar o sacrifício dele com nossos próprios méritos, nossas próprias penitências, isso é uma armadilha antiga, meu irmão, minha irmã. E ela gera uma ansiedade terrível, porque a gente nunca sabe se fez o suficiente. A gente vive com medo de errar, com medo de não ser aceito. A gente se compara com os outros, se sente inferior e a alegria da salvação vai embora. Paulo estava lutando para resgatar a alegria e a paz que eles tinham perdido, lembrando-os que a verdadeira fé não é sobre o que nós fazemos para Deus, mas sobre o que Deus já fez por nós em Cristo. É receber, não conquistar. É descansar, não lutar com as próprias forças para ser digno. E essa mensagem, essa verdade, é um bálsamo para a alma ansiosa. Agora vamos trazer essa conversa toda aqui para o nosso chão, para o nosso hoje. Porque, convenhamos, a gente não está lá na galáxia, mas as armadilhas são parecidas, né? Quantas vezes a gente se pega pensando, preciso orar mais para Deus me ouvir, preciso ser mais santo para essa ansiedade ir embora. Se eu não fizer tal coisa, Deus não vai me abençoar naquela área da minha vida que está um caos. Confesso que já caí nessa muitas vezes, e a única coisa que consegui foi mais frustração. Essa pressão, essa autoexigência, ela é uma prima distante daquela que os Gálatas estavam sofrendo. A gente começa a transformar a fé numa lista de tarefas, num fardo pesado. E a ansiedade? Ela adora esse terreno. Porque se a nossa paz depende do nosso desempenho perfeito, a gente nunca vai ter paz de verdade. Quem consegue ser perfeito o tempo todo? Quem consegue dar conta de tudo? Casa, trabalho, filhos, contas para pagar, problemas de saúde que surgem do nada, e ainda manter uma vida espiritual impecável, digna de capa de revista cristã. Se você conhece alguém assim, por favor me apresente, porque eu ainda não conheci, viu? A mensagem de Gálatas, esse grito de Paulo pela liberdade em Cristo, vem como um bálsamo para nós hoje, especialmente quando a ansiedade aperta. Ela nos diz, ei, respira, você não precisa carregar esse peso de ter que ser bom o suficiente. Você já é amado, você já é aceito, não pelos seus méritos, mas pelo sacrifício de Jesus. Pensa comigo, aquela preocupação que não te deixa dormir por causa das contas que estão chegando e o dinheiro que não parece suficiente, será que a solução é se culpar por não ter fé o bastante para ver um milagre financeiro? Ou será que é descansar na graça de Deus, que conhece suas necessidades, e buscar sabedoria e ação prática, confiando que Ele supre, como está escrito em Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Veja bem, não é sobre passividade, mas sobre tirar o fardo da autojustificação. E aquela angústia por um diagnóstico médico que te assusta, aquela dor crônica que parece não ter fim, a gente fica tentando entender o porquê, buscando respostas, às vezes até se culpando, pensando se fez algo de errado. Mas a graça nos lembra que mesmo na dor, mesmo no inexplicável, Deus não nos abandona. A graça nos convida a entregar essa dor, essa ansiedade nas mãos de Deus, como o salmista nos ensina. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55:22. Lançar o cuidado, não tentar resolver tudo na força do braço com a mente a 1000 por hora. Essa liberdade em Cristo não é um passe livre para chutar o balde e viver de qualquer jeito, não é isso que Paulo ensina. Mas é um convite para a gente parar de tentar impressionar a Deus com nossa performance. É entender que Ele nos ama do jeito que a gente tá, cansado, quebrado, com a fé meio capenga às vezes. E quem não se sente assim de vez em quando, né? Eu me sinto. A graça é o lugar onde a gente pode ser honesto com Deus sobre a nossa bagunça, sobre os nossos medos
e encontrar não condenação, mas acolhimento e força para seguir em frente, um dia de cada vez. É tirar das costas o peso do eu tenho que e abraçar o ele já fez. E isso, meu amigo, minha amiga, isso sim traz alívio para a alma sufocada. Eu sei. Ouvir sobre graça é uma coisa, mas viver nessa graça quando a ansiedade grita e as lutas parecem não dar trégua é outra história, né? Às vezes a gente pensa, tá bom, entendi que sou livre em Cristo, mas e agora? Como isso me ajuda a pagar o boleto que vence amanhã? Como isso tira esse aperto no peito que me impede de sair da cama? E essa é uma pergunta honesta, uma pergunta que merece respeito. A virada de esperança que a mensagem de Gálatas nos traz não é um passe de mágica. Não é como se de repente todos os problemas fossem desaparecer num piscar de olhos. Embora a gente adoraria que fosse assim, né? Eu, pelo menos, adoraria em alguns momentos. A esperança bíblica, especialmente a que encontramos na graça, é mais profunda, mais resiliente. Primeiro, ela nos liberta da tirania do e se? E se eu não conseguir? E se Deus não me ajudar? E se eu falhar de novo? A graça diz, mesmo que você falhe, mesmo que as coisas não saiam como o esperado, o amor de Deus por você não muda. A sua identidade em Cristo não é abalada pelos seus tropeços ou pelas circunstâncias. Isso tira um peso enorme das nossas costas, não acha? É como Paulo diz em Romanos 8:38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Guarda isso no coração. Nada, nem a sua ansiedade, nem o seu cansaço, nem a sua conta no vermelho. Segundo, a graça nos dá permissão para sermos humanos, imperfeitos, cansados, com dúvidas. E quem não tem dúvidas de vez em quando que atire a primeira pedra. Não precisamos mais usar aquela máscara de supercrente que tem tudo sob controle. Podemos chegar diante de Deus e dizer, Pai, hoje está difícil, hoje a fé está pequena, hoje a ansiedade está me engolindo, me ajuda. E Ele não nos rejeita por isso, pelo contrário. É na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. 2 Coríntios 12:9. A graça nos ensina a depender de Deus, não da nossa própria força, que, convenhamos, é bem limitada. E terceiro, a graça nos aponta para uma esperança que vai além das circunstâncias imediatas. Sim, queremos alívio para as dores de hoje, e Deus se importa com elas. Mas a esperança maior é que, em Cristo, já temos a vitória final. Esta vida, com suas lutas e dores, não é o fim da história. Há uma eternidade de paz e alegria nos esperando. E essa perspectiva, essa esperança maior, nos dá força para enfrentar as batalhas do dia a dia. Não é um escape da realidade, mas um fortalecimento para a realidade. Então, quando a ansiedade vier te sufocar, lembre-se, você não está mais sob a lei do faça para ser aceito. Você está sob a graça do já foi feito, apenas receba. Isso não resolve todos os problemas de uma vez, mas muda a forma como você os enfrenta. Você não luta mais sozinho, desesperado por aprovação. Você luta amparado, sabendo que é amado incondicionalmente. E essa, meu irmão, minha irmã, é uma esperança que pode sim começar a afrouxar o nó da ansiedade no seu peito. Um respiro de cada vez. É um processo. E que bom que Deus tem paciência com nossos processos, né? Agora queria te convidar para a gente parar um pouquinho, respirar fundo. Deixa essa verdade da graça assentar aí no seu coração. Não precisa ter pressa. Enquanto a gente reflete sobre essa liberdade toda que Cristo nos deu, essa leveza que a graça oferece, eu fico pensando e queria te perguntar, com todo o carinho e respeito, em que área da sua vida você tem se sentido mais pressionado a performar para Deus ou para os outros? Onde é que o fardo do eu tenho que está mais pesado aí nos seus ombros, gerando essa ansiedade que sufoca? Para mim, confesso,
Muitas vezes é na área de sentir que preciso ter todas as respostas, de ser sempre forte. E isso cansa, viu? E essa ideia de que a graça de Deus te aceita exatamente como você está agora, cansado, talvez desanimado, com a fé meio balançada, como isso soa para você? É um alívio? Ou ainda tem aquela vozinha aí dentro, dizendo que você precisa melhorar um pouquinho para merecer esse amor todo? Sei como é essa vozinha, ela é insistente. Pensa um pouco. Qual foi a última vez que você se permitiu simplesmente descansar na presença de Deus, sem sentir a necessidade de pedir 1000 coisas ou de se justificar por não estar bem o suficiente? Só estar ali, sabendo que Ele te ama, independente de tudo. Se você pudesse entregar um desses pesos que a ansiedade coloca sobre você diretamente nas mãos de Jesus agora, qual seria? Não precisa ser algo grandioso. Pode ser aquela preocupação pequena que fica remoendo na sua mente antes de dormir. Sabe, não existe resposta certa ou errada para essas perguntas. O importante é a gente ser honesto com a gente mesmo e com Deus. Ele já conhece nosso coração, de qualquer forma. Queria muito ouvir você, se você se sentir à vontade, claro. Deixa aqui nos comentários qual desses pesos tem te sufocado mais, ou como essa mensagem sobre a graça tocou seu coração hoje. Às vezes, só de colocar para fora, a gente já sente um pequeno alívio, e ler os comentários uns dos outros nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. E como é bom saber que a gente não está sozinho, né? Dá uma força danada. A gente está junto nessa, buscando esse alívio que só a verdadeira graça de Cristo pode nos dar. Agora, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a orar comigo. Não uma oração decorada, mas um derramar do coração. Onde quer que você esteja, se puder, feche seus olhos por um instante. Se não puder, apenas conecte seu coração ao nosso. Vamos juntos clamar por esse alívio que tanto precisamos. Pai amado, Deus de toda graça e consolo, a gente se apresenta diante de Ti agora, assim como estamos. Cansados, sobrecarregados, com o peito apertado pela ansiedade que tantas vezes nos sufoca. Senhor, Tu conheces cada um de nós, conheces as noites em claro, as lágrimas escondidas, o medo do amanhã, a sensação de que não vamos dar conta. Conheces a dor da conta que não fecha, do diagnóstico que assusta, da família que precisa de um milagre, da fé que parece vacilar. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que tentamos carregar o mundo nas costas, esquecendo que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Perdoa-nos por cair na armadilha de achar que precisamos merecer o Teu amor, a Tua ajuda, a Tua paz. Obrigado por nos lembrar, através da Tua palavra em Gálatas, que fomos chamados para a liberdade, que a Tua graça nos basta, que o sacrifício de Jesus na cruz foi completo, suficiente, perfeito. Espírito Santo, Consolador amado, vem agora sobre cada vida que está conectada a esta oração. Sopra sobre as mentes cansadas, trazendo clareza e serenidade. Toca os corações angustiados, derramando o Teu bálsamo de paz que excede todo o entendimento. Onde houver um nó na garganta, desata, Senhor. Onde houver um peso nos ombros, alivia. Onde houver medo, derrama o Teu perfeito amor que lança fora todo medo. Nós declaramos em nome de Jesus que não somos escravos da ansiedade, nem da culpa, nem do medo. Somos Teus filhos amados, redimidos pela graça. Ajuda-nos a viver nessa liberdade, a descansar em Ti, a confiar que o Senhor está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Ensina-nos a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Quebra, Senhor, as correntes da autoexigência, da comparação, da necessidade de aprovação humana. Restaura em nós a alegria simples da salvação, a confiança infantil de quem sabe que tem um Pai que cuida. Que a Tua graça seja o nosso chão firme, a nossa fonte de força, o nosso refúgio seguro. Obrigado, Deus, porque mesmo quando a gente se sente fraco, o Teu poder se manifesta. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Dá-nos um novo fôlego, uma nova esperança,
uma nova perspectiva para encarar os desafios, sabendo que não estamos sozinhos. Tu estás conosco. Em nome de Jesus, nós oramos e já agradecemos. Amém e amém. Que essa oração possa ecoar no seu coração ao longo do dia e da semana. Se você sentiu o toque de Deus, se essa mensagem te trouxe algum alívio, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também está precisando ouvir sobre essa graça libertadora. Às vezes, um simples compartilhamento pode ser o instrumento de Deus para alcançar um coração aflito. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Alma Avivada, para que a gente possa continuar essa jornada juntos, buscando mais de Deus e nos fortalecendo mutuamente na fé. Lembre-se, você não está sozinho. A graça de Cristo é real, é para você, e ela traz alívio. Permita-se respirar essa graça hoje. Fique na paz do Senhor.